Então, função martingale. O que a gente precisa fazer? A gente precisa selecionar, como eu estava falando, a última ordem que aconteceu nas operações e verificar se ela foi lucrativa, negativa ou se houve empate. Se houve empate, ele vai continuar recebendo o order lots, ou seja, o valor da última ordem. Então, se o valor da última ordem foi 10, na próxima operação vai ser 10. Se foi 1, continua sendo 1, beleza? Então, como é que vai ficar isso? Primeiro, a gente vai selecionar a ordem anterior, que foi fechada. Mas para isso, a gente precisa usar alguns filtros, porque o que acontece? Se a última ordem foi feita manualmente ou por outro robô, então a gente não pode interferir na ordem de outro robô ou manual. A gente precisa usar um identificador único para dizer que tal ordem foi feita pelo nosso robô. Então é aí que o identificador único vai ser útil para a gente. A gente vai ter que criar uma variável. Então extern int magic number. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 como padrão. E nas operações eu vou colocar o nosso magic number. No caso vai ficar aqui no parâmetro aqui, no antepenúltimo. Ele vai colocar magic number. Mesma coisa aqui, magic number. Aí agora as operações vão receber o nosso identificador único, ou seja, ele ao invés de selecionar a ordem de outra operação que foi feita por outro robô ou até manualmente, ele vai selecionar a ordem do nosso robô. Aí voltando aqui no meu Git, para minha colinha aqui, a gente vai fazer o select. Essa função order select, ela vai selecionar uma ordem que tiver aberta ou não. Então order send vai ser o index, seria o ticket, tá? Que, como eu falei, seria como se fosse um identificador único para aquela ordem que a gente quer selecionar. Ou então a gente pode selecionar pela posição daquela operação no nosso histórico, ou seja, em qual posição a última ordem está. Obviamente na última posição, né? Dado uma quantidade de ordens que foram abertas naquele dia, a última ordem será a que a gente quer selecionar. Mas como eu tenho o meu ticket, eu não vou precisar fazer isso. Então só basta eu colocar ticket e fazer o modo que eu quero selecionar aquela ordem. Eu posso selecionar por posição ou por ticket. Como a gente tem um ticket, então eu vou colocar por ticket. Isso vai facilitar a nossa vida. Então, ao invés dele percorrer todas as ordens que foram abertas durante o dia, ele já vai direto na nossa operação, por causa do seu identificador único. Beleza? O ticket. E mod trade. O que eu estou falando? Se for mod trade, ele vai selecionar a operação que tiver aberta, ou seja, que ainda não fechou. Se eu colocar mod history, ele vai selecionar aquelas operações que já foram realizadas, beleza? Eu vou colocar um if, porque se isso acontecer, ou seja, eu estou falando assim, se essa função funcionar, porque às vezes dá um erro, tá? Tipo, às vezes ela não consegue selecionar a ordem por causa que não está conseguindo achar pelo identificador, pelo ticket. Então às vezes acontece isso. Então é bom a gente tratar isso, né? Colocar o if aqui. E se não acontecer nada, ou seja, se ela não conseguir acessar a minha operação, aí eu retorno um erro, se eu quiser, né? Não foi possível selecionar a última ordem do histórico. Por que é bom fazer isso? Porque você, como programador, vai saber o que aconteceu no seu código, caso alguma coisa não funcione. Então é sempre bom a gente tá comentando o código e tratando exceções quando acontece algum erro, porque a gente vai saber exatamente
onde foi aquele erro. Então, a gente selecionou. Se não seleciona, ele vai retornar esse erro. Beleza, selecionamos nossa última operação. A última operação que o ticket recebeu. Eu vou fazer o seguinte. If order profit. Eu estou dizendo assim. O lucro daquela operação, ou seja, o retorno da operação for negativo, ou seja, houve um prejuízo, então Martingale vai receber order lot, lots. O que é que eu estou dizendo? Ele vai receber o valor que esta operação aplicou multiplicado por um valor. Se eu colocar 2, então vai ser multiplicado por 2. Se esta última operação teve um investimento de $2 e ela foi negativa, ou seja, houve um loss, então na próxima operação Martingale vai receber order loss vezes 2, ou seja, vai receber 2 vezes 2. Então na próxima operação o investimento vai ser 4, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Else if, se não se order profit for igual a 0, ou seja, houve empate, não ganhou nem perdeu, então Martingale recebe order loss, ou seja, se a última operação foi um investimento de $2, a próxima operação vai ser $2 também. Se foi $10, vai ser $10 também, beleza? Ele só vai repetir o valor da última operação. E por fim, se não se order profit for maior que 0, então Martingale recebe investimento. Por quê? Porque caso foi uma operação ganhadora, então ele volta para o meu investimento inicial. Ele vai começar. Se o meu investimento inicial for $2, então ele volta para 2, tá? Então ele vai ficar, por exemplo, se houve 3 perdas, aí 2, 4, 8. Aí na quarta operação houve um ganho. Aí volta de novo para 2, beleza? Como esta função não vai retornar nada quando chamarmos ela, a gente pode definir ela como void, tá? Um valor nulo. Só que Martingale, por ser uma variável global, ele vai estar sempre recebendo valor quando entrar aqui na nossa função, beleza? Eu vou chamar a minha função aqui de quantidade de ordens, assim, tá? Agora a gente vai verificar quantas ordens estão abertas. For, vamos usar o for, int i recebe ordens total, ou seja, a quantidade de ordens abertas total. E quanto i for maior ou igual que 0, eu vou decrementar. Ou seja, se tiver 3 ordens abertas, então o meu for o meu i vai valer 3, 2, 1. Se tiver somente uma aberta, ele vai valer 1, 0. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar as ordens que estiverem abertas, beleza? Só que a gente não vai usar o ticket dessa vez. Agora a gente vai pegar a ordem, a gente vai selecionar a ordem pela posição dela. Se tiver 2 ordens abertas, então, por exemplo, uma será 0, outra 1, 2, 3, beleza? Então vamos fazer o seguinte, if order select, selecione. Aí index, ao invés de a gente usar ticket, a gente vai usar i, ou seja, i seria quem? Seria a quantidade total de ordens que estão abertas. Se aqui for uma, aqui será 1. Se aqui for 2, aqui será 2. Eu estou selecionando a ordem de número 2, que está na posição 2. Beleza. Aí em select agora eu vou usar outra coisa. Ao invés de by ticket eu vou usar by position.
position. Eu vou usar by position, que é a posição. Então by pos. E mod trade. Por que mod trade? Mod trades. Por quê? Porque eu quero que ele selecione as ordens que estiverem abertas. Se fosse mod history, somente as ordens que estão fechadas. Agora, a gente vai criar uma condicional. Se order magic number for igual a magic number e order symbol for igual a symbol, já eu explico o que é que eu estou fazendo aqui, tá? Não se desesperem. Então, eu vou ter uma variável, eu vou definir uma variável aqui fora do meu escopo, aliás, no meu escopo, quantidade de ordens, que vai receber 0. E aqui dentro, ela vai atribuir mais 1. Então, quantidade de ordens mais, que é a mesma coisa que quantidade de ordens mais 1. Beleza? Aí o que é que eu fiz aqui? Vamos lá. Se ele vai selecionar a ordem na posição que tiver aqui no i. Se for igual a 3, ou seja, tem 3 ordens abertas e eu estou selecionando a ordem na posição 3. Se essa ordem na posição 3 for igual ao meu magic number, quer dizer que essa ordem foi feita para o meu robô e não foi feita manualmente ou para outro robô. E se ela o símbolo, ou seja, se o par, o ativo que tiver aberto, o ativo dessa ordem for igual ao ativo que está aberto no meu MetaTrader, então quantidade de ordens atribui mais 1. Então quer dizer que, por exemplo, se tiver 3 ordens abertas, duas feitas pelo manual, uma feita manualmente, outra feita por outro robô e uma feita para o nosso robô, então a quantidade de ordens vai ser igual a 1, vai retornar 1. Mesmo que tenha 3 ordens abertas, porque a gente só quer saber a quantidade de ordens que estão abertas para o nosso robô, as outras não interessam, tá? E a gente agora vai return quantidade de ordens. Ah, tá faltando parênteses aqui para fechar o if. Por isso estava dando erro. Pronto, agora se eu compilar, aí não dá mais erro. Bom, feito nossas funções, agora a gente vai chamá-las lá em cima no onTick. Então, martingale a gente vai chamar sempre que houver uma ordem, tá? Então, antes de executar a ordem, a gente vai chamar a função martingale, pois é ela que vai fazer o cálculo do nosso lote. Então, aqui nos nossos ifs, vamos colocar o martingale. Eu poderia colocar logo no início também martingale para verificar aqui no início, no escopo do onTick. Porém, eu prefiro colocar dentro do if, porque ele não vai ficar toda hora recalculando, porque isso exige processamento, tá? Tudo isso aqui que tem no código existe processamento. Então, quanto mais a gente melhorar, deixar o nosso código de uma forma que consuma menos processamento do nosso computador, melhor para o nosso robô, né? Então, eu prefiro colocar o martingale aqui porque ele só vai ser executado quando realmente tiver uma ordem, beleza? E se eu colocasse ele fora, colocasse aqui no escopo, aqui em cima, ele ia ficar executando toda hora. Isso ia consumir processamento, querendo ou não. E quantidade de ordens, eu vou colocar quantidade de ordens no escopo. Eu vou fazer uma verificação. Se quantidade de ordens for igual a 0, aí ele pega os meus dados das médias das bandas de Bollinger e faz as verificações. Eu poderia colocar isso aqui, por exemplo, ó, poderia, só que eu prefiro colocar no escopo, ou seja, eu prefiro
englobar tudo. Porque se tem uma ordem, então eu quero que não faça nada. Então não há necessidade de eu atualizar minhas bandas de Bollinger. Só há necessidade de atualizar as bandas de Bollinger quando quantidade de ordens for igual a zero. Aqui aí ele vai entrar, que aí vai fazer sentido eu recalcular as bandas para poder entrar nas minhas condicionais, tá? Isso vai diminuir o processamento, vai economizar processamento, beleza? Dentro do Martingale a gente vai fazer o seguinte: dentro dessa condicional aqui if de ordem select, eu vou colocar aqui mais uma condicional e ativar martingale foi igual a verdadeiro, porque se for falso ele não entra, beleza? Aí se ele não entrar, o martingale vai ser igual ao investimento, ou seja, se eu coloquei 1, vai ser 1. Ele nunca vai aumentar o investimento, só se ativar martingale for realmente verdadeiro, ou seja, se eu quero que tenha martingale, beleza? É só isso. Agora a gente compila. Agora vamos testar aqui no gráfico real, né? Aula extra. Investimento 1, ativar martingale verdadeiro, período da banda, vou colocar 9, desvio 2, expiração em minutos 1. OK.